também a gente fazer um debate sobre isso, que muitas vezes nós temos uma ideia e é por conta do pouco debate sobre um determinado programa que nós não conseguimos avançar na conceituação dele. O Pronatec, na verdade, ele é um programa, ele foi criado justamente para pensar a educação profissional de uma forma sistêmica. O Artestes, no começo da fala dele, né, ele fez um perfeito histórico, um retrospecto da educação profissional no Brasil. Começou lá no Nilo Peçanha, né, Artestes? Um pouquinho menos, né? E veio caminhando, né, e falando desse processo, porque a educação profissional, diferentemente das outras ofertas de educação, ela é uma educação que você vê no Ministério do Trabalho, no Ministério do Turismo, na Secretaria de Indústria e Comércio. A educação profissional é a educação da vida toda. Nós passamos por educação profissional a nossa vida inteira. Ela não é um período da nossa vida. Então, a educação profissional, ela vive, né, transitando em diferentes espaços. O que acontece? O Pronatec, ele acaba fazendo uma organização desses processos. O Pronatec, ele acaba fazendo a direção da educação profissional sobre o aspecto da educação, sobre o pilar da educação, que é algo que no Ministério do Trabalho, do Ministério da Educação, nós sempre batalhamos muito para construir. Que se olhasse a educação profissional, em primeiro lugar, como educação. Nesse aspecto, o Pronatec, ele procura organizar de forma sistêmica todos os processos de educação profissional em um guarda-chuva. Então, não existe o PROEJA está fora, ou o Certifique está fora, ou todos os programas de educação Mulheres 1000, todos eles fazem parte do Pronatec. O Pronatec, ele traz, na sua legislação, a expansão da rede federal, a expansão das redes estaduais, a educação à distância, e ele cria programas novos. Mas ao criar programas novos, ele não exclui todos os programas que já existem. Na verdade, é uma forma de organizar e, incrivelmente, ele está organizando. Hoje, os ministérios, eles procuram o Ministério da Educação para discutir as suas ofertas de educação profissional. Isso, para a gente que milita em educação profissional, é muito importante. Porque aí você não vai discutir uma oferta específica para um público específico. Você vai discutir a partir de uma lógica global da educação. E os programas específicos que o Pronatec cria, como, por exemplo, Bolsa Formação, eu sempre falo isso, né? Que eu queria muito que não existisse PROEJA no nosso Brasil, eu queria muito mesmo. Eu queria que todo mundo pudesse ter estudado, tivesse tido acesso à educação de qualidade, né, no período, né, dito correto, né? Eu gostaria muito que todos os brasileiros e brasileiras tivessem tido essa felicidade, mas isso não é a realidade do nosso país. Então o PROEJA é necessário. Mas também nós temos uma realidade hoje, nós falamos, né, o Brasil, nós temos uma meta do Brasil ser um Brasil sem miséria, e trabalhamos para que o Bolsa Família possa ser um programa de elevação de renda, e que a gente possa ter famílias que não vão estar passando mais fome, mas com dignidade, com cidadania. Só que nós também acreditamos que essas mesmas famílias têm que ter acesso à educação. E trabalhamos com programas, não só como Bolsa Formação, como Mulheres 1000, que vocês vão ver espalhados aqui nesse fórum inteiro. Porque temos que criar ofertas também relacionadas à realidade dessa população. Entendendo que a escola, que a nossa escola de qualidade, também é uma escola excludente. Porque é uma escola que não respeita o horário do trabalhador, que não respeita essa mãe que tem os filhos para cuidar, que não respeita o cansaço de cada dia, e também não respeita a trajetória e o histórico traumático que muitos desses trabalhadores tiveram na educação regular. Por isso que a gente tem que ter alternativa. O PROEJA faz parte do Pronatec. O Certifique, que é reconhecimento de saberes do trabalhador, faz parte do Pronatec.
O Bolsa Formação, que vai trabalhar lá com a nossa população dos excluídos, que vai trabalhar também com a população dos jovens em conflito com a lei, que vai trabalhar com a nossa população que está acessando o seguro-desemprego, com as pessoas com deficiência, tem vagas do Viver Sem Limite. Ele vai sim trabalhar com aqueles que foram historicamente excluídos. E isso é importante quando a gente fala, quando o nosso Supremo reconhece as cotas nesse país. Nós precisamos reconhecer nossas dívidas históricas. E é preciso fazer uma educação para todos de qualidade, mas também reconhecendo as diferenças. E o Pronatec faz isso de uma forma que as pessoas todas possam fazer a convergência e chamar a atenção para a educação profissional. Então, esse é um... E eu falo porque eu trabalhei muitos anos no MEC, por isso que eu posso falar isso. Né? Trabalhei muito com artestes também. Não só esse, tem muita coisa. Mas para fazer um relato para vocês, que o que eu avalio que falta muito, a gente abrir mais esse diálogo sobre o Pronatec e discutir mais para as pessoas também conseguirem se perceber dentro do programa, que ele não é um programa só de um programa que está descrito lá. Ele é um programa de uma trajetória da educação profissional desse país, que é belíssima. Eu tive o prazer de trabalhar, de conhecer e de fazer parte da Rede Federal de Educação Profissional. Então, aqui tem muitos colegas que eu conheço, pessoas que eu conheço. Então, para dar para vocês esse testemunho, que nós precisamos discutir mais sobre o Pronatec, mas não tem essa visão que o Pronatec exclui. Muito pelo contrário, o Pronatec agrega todas essas políticas e faz com que essas políticas possam dialogar e conversar. Que a gente possa ter um pró-funcionário junto com o ETEC, que está discutindo com o Certifique, que pensa a formação para os formadores do Mulheres 1000, que trabalha junto com a rede federal, mas que tem que trabalhar integrado com as redes estaduais do nosso país. A gente não pode ter duas redes públicas que não trabalham juntas. Então, o Pronatec é tudo isso e tudo mais que nós que militamos e trabalhamos pela educação profissional pode dar. O Pronatec é do tamanho do nosso trabalho e daquilo que a gente quer construir. Então, eu vou passar para o Artestes fazer a análise, né, das questões e também fazer as suas contribuições finais. Eu queria lembrar assim que, claro, todos os temas estão relacionados, né? Assim, a proposta que nos fizeram foi essa perspectiva de um contexto mundial e um pouco do comentário das políticas públicas. E a gente fez uma opção assim, fugindo um pouco do tema, mas de dizer que esse contexto mundial ele se enquadra dentro de um modo de produção de uma sociedade que determina de alguma forma, e é determinado, mas determina o processo educativo, né? E os limites, inclusive da democracia, uma democracia restrita, é toda uma questão. Então, assim, os temas que foram levantados agora, extremamente importante, daria tempo para a gente reconstruir um pouco a argumentação em cima dela. Então, vou fazer um comentário assim, bastante focado, que talvez possa contribuir com quem perguntou e no debate. Sobre o Pronatec, que a Patrícia, eu acho que corretamente deu um esclarecimento, é preciso lembrar uma questão que eu acho central. Claro que o Pronatec ele foi lançado e as políticas públicas elas tentaram isso por uma razão muito simples. Porque a fragmentação de ações dentro do governo federal é extraordinária, em particular na educação profissional e tecnológica. Elas estão em praticamente todos os ministérios, elas estão, e eu estou falando só de governo federal, eu não estou falando nem de outros, né? Então, assim, há um grande desafio na política pública de você tentar superar a fragmentação. Não é simples, porque cada ação ela tem um foco, e aí a gente fragmenta muitas ações que se desarticulam de alguma forma. Então, o primeiro esclarecimento é esse, né? É claro que o Pronatec é um grande guarda-chuva, é uma política que busca tentar aglutinar. Isso, por si, é positivo. E todos os programas que foram defendidos, que conceitualmente mais fácil de ser defendidos, eles estão no Pronatec. Então, a gente tem, só que o Pronatec ele ficou muito relacionado, e eu queria comentar sobre isso, independente dele ser para o Ministério, para o governo, um programa guarda-chuva, e na verdade é um programa que aglutina e tenta articular, ele ficou muito localizado naquele que ele lançou de novo.
O que ele lançou de novo é ligado, no caso da formação dos estudantes, a questão da concomitância, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que fazer uma avaliação. Eu tenho feito uma análise disso do Pronatec e, surpreendentemente, fiz um comentário aqui de passagem sobre isso. É claro que se a gente vivesse uma sociedade onde a integração, e aí vocês vão se surpreender na pergunta aqui da Politecnia, a integração é um princípio e ela não é um formato. Para começar, a gente tem que... E ela se estabelece em determinados formatos mais fortemente do que outros, é claro, né? Eu posso fazer o ensino médio integrado como formato e não ter integração nenhuma. Isso nós temos no Brasil de montão. Eu não estou querendo dizer que uma coisa não puxa a outra, estou querendo dizer que é para relativizar um pouco. O Brasil tentou, na 5154, quem acompanhou sabe, que nós tivemos 14 versões daquele decreto. E os primeiros queriam obrigar, na verdade, que mesmo na concomitância, se houvesse uma articulação interinstitucional, que obrigasse que os projetos se articulassem. Se percebeu na sociedade brasileira, porque nós... que está com possibilidade, né, de articulação. Mas assim, antes era obrigatório. Você, para fazer concomitância, teria de fazer um projeto conjunto com a outra escola, que é uma modalidade interinstitucional de um princípio de integração. Isso no Brasil não aconteceu e é uma coisa extraordinariamente difícil, mas possível, né? É a princípio possível. Então, do mesmo jeito que a gente avalia tanta coisa como sendo algo não ideal, e o ideal pode ser inimigo do que de fazer nada, né? E o Brasil tem uma questão central que vamos falar